Bom dia, o meu nome é Fábio, eu sou o presidente da CDLS Brasil, Associação Brasileira da Cornélia de Lange. E hoje nós estamos aqui na Unifesp, viemos trazer a Dudinha para fazer coleta de sangue, um estudo genético que está sendo aqui coordenado pela doutora Isabel e realizado pela doutora Tainá. Muito feliz em poder estar participando desse estudo, né, num ano tão importante para a CDLS Brasil. Nós estamos completando 10 anos agora em novembro, então é um marco na história da associação. Foram 10 anos de muita luta, muito desafio, muitas realizações, muitas conquistas. E esse ano nós estamos programando uma série de ações para comemorar esse ano que é tão marcante. Então nós teremos encontros presenciais, nós teremos encontros virtuais, mas o mais importante é que nós possamos estar juntos, trocando informações, trocando ideias e criando essa nossa rede de apoio que é tão importante. Quero também aproveitar todos para relembrá-los que no próximo dia 29 de fevereiro é o Dia Mundial da Conscientização sobre Doenças Raras, né? Uma data muito importante, comemorada no mundo inteiro. E teremos várias ações, não só da CDLS Brasil, também de outras associações. Então convido a todos a ficarem atentos às mídias sociais, aos canais de comunicação com as associações, com os hospitais, com as entidades, né, que nos dão apoio. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna de doutorado aqui do programa, sob orientação da professora Maria Isabel Melaranho, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a síndrome de Cornélia de Lange, que é o foco do meu estudo aqui no doutorado. A síndrome de Cornélia de Lange é uma síndrome genética rara, e ela afeta entre 1 a cada 10 mil nascidos vivos a 1 a cada 30 mil nascidos vivos. Os pacientes que apresentam essa síndrome, eles têm algumas características muito típicas, assim, e bem distintivas. Então, algumas vezes os pediatras já conseguem reconhecer elas mesmo no berçário. Que são essas características, por exemplo, são a junção das sobrancelhas aqui no meio, que a gente chama de sinófris. Alguns dos pacientes, eles também apresentam cílios bem longos e curvados. Eles também apresentam a ponta do nariz, assim, arrebitadinha, voltada para cima. O lábio superior bem fino e as pontinhas, as bordinhas aqui voltadas para baixo. Muitos dos pacientes também apresentam uma formação dos membros superiores, então é muito comum a gente ver pacientes que apresentam um dedinho a menos ou vários dedinhos a menos, alguns até nem têm dedinhos na mão. Eles também apresentam bastante pelo corpo e eles apresentam um atraso no neurodesenvolvimento bem importante. Eles também apresentam microcefalia e atraso no crescimento, tanto pré-natal quanto pós-natal. Mas essas características que eu falei, elas são de um paciente típico, assim, que a gente bate o olho e já reconhece instantaneamente, por exemplo. Porém, existem pacientes que têm também umas características físicas não tão típicas. E fica muito difícil, por exemplo, na prática clínica, de realmente determinar se esse paciente tem Cornélia ou se ele tem alguma outra síndrome similar. E por isso que é muito importante, além da gente contar com o médico geneticista, né, ali na parte clínica, a gente também realizar os exames moleculares para realmente identificar o que esse paciente tem e verificar se o diagnóstico realmente é Cornélia ou se é alguma outra síndrome parecida. E o que acontece na Cornélia é que a causa da síndrome, normalmente, são mutações que a gente chama de mutações de nucleotídeo único. Que lembra que no DNA a gente tem várias bases, né? É uma sequência com várias bases e essas mutações de nucleotídeo único, elas acontecem quando só uma dessas bases está alterada em genes específicos. E por isso, para diagnosticar a Cornélia de Lange, a gente precisa, então, recorrer para técnicas que elas têm uma resolução muito grande, então, que a gente consiga ver todas as bases da nossa sequência desejada, né? Ou seja ela uma parte do DNA ou o DNA inteiro. Então, são, por exemplo, alguns exemplos, um painel de genes, sequenciamento completo do exoma e sequenciamento completo do genoma. A Cornélia de Lange não tem cura. Então, qual que é a importância da gente encontrar esse diagnóstico molecular? O que isso vai ter de retorno para os pacientes? Com esse diagnóstico, por exemplo, os pacientes conseguem ter um tratamento mais específico para eles. Os médicos, ao saberem que o paciente tem esse diagnóstico, por exemplo, eles podem ir na literatura, identificar quais são as complicações que esses pacientes provavelmente têm, por exemplo, identificar o que o paciente vai ter no futuro, o que ele pode ter no futuro, né? E conseguir
ter uma abordagem mais específica ali para esse paciente, por exemplo. Outra coisa muito importante é para o aconselhamento genético das famílias. Então, para o médico geneticista poder explicar para os pais quais as chances de ter um filho com a síndrome de novo, quais são, o que isso significa para eles também geneticamente, né? E outra coisa muito importante é poder juntar esses pais que têm filhos com a síndrome. Lógico que cuidar de uma criança já não é fácil, e uma criança ou um adulto que tem uma síndrome genética é mais difícil ainda, né? Então, é muito importante os pais terem esse conforto também, né? Entre outros pais que estão passando pela mesma coisa, que já passaram pela mesma coisa, poder compartilhar suas experiências, suas histórias. A Cornélia tem uma associação bem grande aqui no Brasil, né? De todos os estados, e isso é muito legal também entre os pacientes. E é isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Obrigada pela atenção. No nosso Instagram tem um post também falando um pouquinho sobre a Cornélia. Tem algumas informações que eu não coloquei aqui. E obrigada pela atenção.